juntos outra vez, neste domingo. Domingo passado também não estive aqui com os irmãos, mas sei correr tudo bem com o irmão Agostinho, na Escola Dominical, e também com o pastor José Santos, que também já é da casa. Ele é José Roberto Santos. É. Que também é um irmão querido, brasileiro, portanto está no nosso coração, com quem nós já temos uma amizade já de muitos anos. Muito bem, irmãos, então vamos abrir as Bíblias em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Também na quinta-feira passada, não sei se os irmãos se aperceberam, não foi possível ter a reunião de oração e de estudo bíblico. Eu fiz tudo para que a transmissão fosse feita, mas problemas informáticos não foi possível. E eu estive, acreditem, mais de hora e meia lá, a insistir e a tentar várias alternativas, mas não foi possível. Mas Deus sabe todas as coisas. Muito bem, irmãos. Pronto. E está muito bem. Está muito bem. Irmãos, então, vamos abrir as Bíblias em Mateus 26, versículo 31. Como os irmãos sabem, nós estamos a continuar o estudo deste Evangelho de Mateus e agora hoje o tema é profecias de abandono, de negação, e Jesus sofre no Getsemane. Vamos então ler aí capítulo 26, versículo 31, que diz assim, até ao 35. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Que o Senhor abençoe a sua palavra, irmãos. Irmãos, quando nós lemos estes pequenos versículos, vejam, tão poucos, nós podemos ver o quê? Que Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabe tudo da vida de cada pessoa. Jesus sabia aquilo que iria acontecer naquela noite. Jesus vai aqui proferir umas profecias para aquilo que ia acontecer dali a minutos. Entendem, irmãos? O que iria acontecer em poucos minutos ou em poucas horas, por causa dele, de Jesus. Jesus sabia que o grupo dos apóstolos se iriam escandalizar nele. Jesus sabia que ia morrer e que ia ressuscitar dos mortos, como iremos ver. Sabia que voltaria a encontrar os discípulos após esses acontecimentos. E Jesus já podia ver tudo, irmãos. Jesus já estava a ver Judas a beijá-lo para o trair. Jesus já estava a ver Pedro a negá-lo. Jesus já estava a ver os soldados a marcharem, a virem para o prender. Jesus podia ver em tudo isto o plano do Pai a desenrolar-se. Era como se fosse aquele eco das palavras proféticas dos profetas de séculos antes que profetizaram, estava agora tudo a cumprir-se nele. Então temos aqui profecias de que o vão abandonar e profecias de que vão negar o Senhor Jesus. O versículo 31 tem, Jesus faz referência ao profeta Zacarias no capítulo 13, quando diz aí:
todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito. Portanto, isto é a profecia do profeta Zacarias. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E Jesus vai dizer aqui abertamente: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Todos. E Jesus, nestes duas linhas, do versículo 31, identifica-se como pastor. Diz, o profeta disse, ferirei o pastor. Quem é que vai ser ferido? Jesus. Portanto, ele é o pastor de Israel. Profetiza que diz, ferirei o pastor. Ferirei quer dizer que ele vai ser morto. A sua vida vai ser entregue na cruz para o resgate do homem pecador. De acordo com a mesma profecia, Jesus diz que, como ovelhas, os apóstolos, diz aí, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Os apóstolos, como ovelhas, vão fugir em pânico quando o pastor for preso e morto. E pior, vão escandalizar-se em Jesus, quer dizer, vão tropeçar. Vão tropeçar. Afinal, eles não eram fortes, eram fracos. E ai de nós, ai de mim, se eu achar que sou forte. Ai de mim. Ai de qualquer um de nós. Eles eram fracos, mas havia uma coisa que eles não eram. Não eram iníquos como Judas. Judas era iníquo. Eles não. Eles, com o medo, o pavor da morte, por serem associados a Jesus, por instantes, vão dizer que não o conhecem, vão fugir, vão ter uma atitude como se nunca tivessem conhecido Jesus. E estiveram 3 anos com ele. E vão abandoná-lo. Em que momento? No momento em que mais Jesus precisava de apoio, é quando ele é abandonado. Na maior necessidade. Abandonado pelos seus amigos mais próximos. E, por isso, dentro de algumas horas, Jesus está a dizer que todos vão falhar, vão deixá-lo só, mas Jesus está aqui a dizer também que o fracasso dos discípulos não vai pôr em causa os propósitos de Deus, porque vão cumprir-se. Jesus vai ser o sacrifício para a salvação do mundo. Irmãos, nós sabemos que Jesus é onisciente. E Jesus não era só aqui que ele sabia que eles iriam fazer isto. Quando os escolheu, já sabia que eles iam agir assim. Mas escolheu-os na mesma. E fez dele os seus apóstolos para conviverem com ele, para o ouvirem pregar, para verem os seus milagres, para estarem com ele, verem o seu ministério. Portanto, irmãos, uma lição aqui importante. Fiquemos confortados. Jesus não abandona aqueles que lhe pertencem. Mesmo que caiam, mesmo que fracassem, se arrependerem, Jesus não abandona, não lança fora os crentes por causa dos seus falhanços e imperfeições. Porque Jesus sabe, iremos ver isso um pouco melhor à frente, que a nossa estrutura é fraca, mas mesmo assim Ele ama-nos. E também é uma lição para aprendermos a não julgarmos assim muito duramente os irmãos que falham, não mostrando amor nem compreensão quando eles fracassam e caem. Porque todos nós somos fracos. Todos somos fracos. Mas caindo, há sempre a oportunidade de arrependimento e de voltar. E por isso o Senhor nos aceita de novo. Este é o exemplo que nós temos aqui. No versículo 32, vejam, profecia, continua. Vocês vão se escandalizar, vão abandonar,
Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Então vejam aqui, Jesus já está a dizer claramente que ele vai morrer, mas vai ressuscitar dos mortos. E está a dizer, eu vou ao vosso encontro outra vez. Vocês vão falhar, mas eu conheço o vosso coração. Eu vou ao vosso encontro. A vossa queda não é definitiva. Ele vai ressuscitar, vai adiante de Deus para a Galileia, vai reuni-los de novo, vai prepará-los, como sabemos, durante mais 40 dias, para que eles possam levar a missão mundial a todas as nações de levar o Evangelho. Este versículo é importante, irmãos, quando ele diz, depois de eu ressuscitar, irei diante de vós. É importante porque mostra que Jesus restaura e perdoa e traz de volta aqueles que, como estes apóstolos, que desertaram, mas que não... Foi naquela hora difícil, crítica. Mas Jesus conhecia o coração deles. Vejam que eles não eram dignos de nada, mas é a graça de Deus que voltou e foi ao encontro deles para lhes dar a missão que o Pai tinha para eles. Versículos 33 até 35, vemos ignorância, vemos orgulho, confiança a mais. Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro está a dizer, isso é impossível, ó Senhor. Ele a dizer para Jesus, não é? Que sabe todas as coisas. Podem ser todos, eu não. É impossível. Eu nunca vou cair. Os outros sim, eu nunca. Mas Jesus diz-lhe, olha, Pedro, infelizmente tu vais ser o pior de todos. Porque vais abandonar-me, vais fugir e a acrescentar a isso ainda me vais negar 3 vezes. 3 vezes. Mas Pedro persiste. Jesus no versículo 34, em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E 35, ele, ó Senhor, eu estou disposto a dar a minha vida por ti. Isso não é verdade, não é possível. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Como se ele conhecesse melhor o futuro do que Jesus. Então, negação de Jesus, vão abandoná-lo, todos prometeram ficar firmes. Bom, e quando nós chegamos ao versículo 56, nós lemos, mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas, e então todos os discípulos deixando-o fugiram. Cumpriu-se. Aquilo que Jesus estava a dizer era totalmente verdade. Eles até falaram de boa fé. Nós às vezes, irmãos, estamos a falar com boa fé, em sinceridade, em verdade. Só que nós não conhecemos a nossa estrutura na hora da pressão, na hora crítica, na hora difícil. Não conhecemos bem aquilo que nós somos. E por isso, eles todos falharam. Só houve um que ficou fiel ao Pai. Foi Jesus. Ele não cedeu. Ele prosseguiu a missão. Então temos aqui as profecias. Agora vamos para um momento importante na vida de Jesus. Versículos 36 até 46. Que é... Jesus sofre no jardim do Getsemane. E esta passagem, irmãos, é uma passagem muito poderosa. Diz, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo.
Temos aqui Jesus no jardim do Getsemane. Temos aqui o relato do que estava a acontecer pouquíssimo tempo antes de Jesus ser capturado, ser preso, para ser julgado e executado. E tudo isto faz parte da preparação para a cruz, para Jesus morrer em sacrifício. Ou seja, os holofotes agora centram-se no próprio Jesus nesta cena em que ele vai enfrentar tudo sozinho. Ele está rodeado dos apóstolos, mas vai enfrentar tudo sozinho. O versículo 36 tem a introdução que Jesus diz que vai orar. Versículo 36. Assentai-vos aqui enquanto eu vou além a orar. Uma lição. Irmãos, tempos difíceis, o valor da oração. O que é que Jesus fez na hora da grande aflição? É orar. Olha, Jesus, o Filho de Deus, orou. A importância da oração em tempos difíceis. Ele vai orar, ele vai querer também instruir os seus discípulos na oração, mas este momento é um momento único em que os discípulos vão ver um Jesus como nunca tinham visto. Nunca tinham visto Jesus assim. Jesus em grande aflição. Na hora dessa grande aflição é a hora da oração ao Pai. Como diz Tiago, capítulo 5, versículo 13, está alguém entre vós aflito? Ora, é uma lição para nós, irmãos. E depois vemos aqui a realidade da humanidade de Jesus. Aqui vemos claramente, se vimos antes a divindade de Jesus, conhece todas as coisas e disse, todos me vão abandonar, tu vais-me negar 3 vezes, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, vou de novo ao vosso encontro na Galileia, vou reunir-vos outra vez, a onisciência, a divindade de Jesus. Agora vemos a humanidade dele. Tristeza. Jesus foi um homem de dores, de tristeza, irmãos, toda a vida. Jesus, um homem de tristeza toda a vida. Podemos achar que não. Isaías 53, 3. Era desprezado. Alguém aqui se sente às vezes desprezado, ignorado? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus foi um homem de dores a vida toda que esteve aqui entre nós. Acreditam, irmãos? É. Quem tem essa ideia, Jesus, isto estava sempre alegre, contente, tudo lhe corria bem. Deus entre nós. Jesus vendo o pecado, sofrimento humano, milhares de milagres que ele fez em bondade e misericórdia. Ofendido pelas lideranças, cedo o quiseram matar. Era desprezado. De todos os homens era o mais rejeitado. Homem de dores. É isso que nós estamos a ver agora aqui no jardim. Jesus estava com os 11 apóstolos. Judas já tinha ido. E ele pega em Pedro, Tiago e João, e lá no jardim, leva-os para um sítio assim mais distanciado do grupo, para eles estarem com ele. Então agora vejam, irmãos, aquele Jesus que ajudara tantas multidões, nas mais diversas necessidades, agora precisava que estivessem ao lado dele como homem. Daí o pedido que ele faz aqui. Assentava-vos aqui
enquanto vou ali orar, e vou consigo Pedro, versículo 37, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Mas vejam, ficai aqui, vigiai comigo. E não houve um deles, qualquer habilidade, qualquer simpatia da parte destes três que Jesus levou, nem para o ajudar, nem para se colocarem ao lado dele em oração. Jesus vai enfrentar sozinho aquela hora terrível em que ele vai estar em oração ao Pai. Ali, irmãos, eles vão observar um Jesus completamente diferente. O que é que diz? Versículo 37, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Já viram pessoas assim? Olha, é um mistério. Aquilo que aconteceu no jardim de Getsemane é um mistério. Tudo o que está... Aqui Jesus, ele tinha de decidir. Aqui ele podia ter dito que não ia. É um mistério impressionante que está aqui naquela hora. Versículo 38. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui, velai comigo, estejam ao meu lado. É o próprio Jesus que confessa que está horrorizado até à morte. Está a sentir o pavor da provação que sabia que estava quase a chegar. Porque não eram apenas os sofrimentos físicos. Também eram. Mas era a pesadíssima carga dos pecados do mundo inteiro, do meu pecado, do teu, que o Pai ia lançar sobre o seu Filho. E como homem, Jesus estava ali curvado debaixo dessa carga imensa da expiação do pecado. Mas nós, como pessoas, não entendemos. Nós nunca vamos conseguir entender o que Deus estava a tratar ali. Eu não consigo compreender. Ali estava, irmãos, naquela hora e no que se seguiu, Deus estava a tratar da salvação da humanidade. Como diz 2 Coríntios 5, 21. Àquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, Deus o fez pecado. Jesus perfeito, puro, santo, nunca pecou. E Deus fê-lo pecado. O pecado do mundo inteiro lançado sobre ele. Para que nele, para que em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Para que Deus dissesse e nos declarasse, estás declarado justo e salvo. Pela tua fé em Jesus. Por isso aqui a humanidade de Jesus, ele ser homem é muito claro, é evidente. Quando ele está aqui a contar aos seus discípulos, com toda a transparência da sua alma, do seu coração, a aflição profunda que está a quebrantar a sua alma. Não é só a dor física, é o plano da salvação do reino de Deus que está em jogo sob os ombros de Jesus. Um grande mistério espiritual. Versículos 39, temos o exemplo de Jesus para nós, que nós também temos de ser assim, que é de nos submetermos ao nosso Deus, ao nosso Pai. 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42. Indo segunda vez, orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faças a tua vontade. Mas ele está a dizer, é um mistério. Oh Pai, será possível que o pecado do mundo não caia sobre mim? Versículo 44. Deixando-os de novo, foi orar a terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Temos aqui o exemplo de Jesus, súplica, lá na intensidade da sua angústia. Volta-se para o Pai em oração. Jesus sabe que isto não é uma batalha normal que está ali a ocorrer.
Jesus está a enfrentar uma grande tentação do diabo, da carne. Não ir à cruz. E vemos Jesus continuar sozinho, a prostrar sobre o seu rosto em terra, totalmente submisso, totalmente humilhado, em súplica diante do Pai. É um mistério profundo. A salvação do mundo está aqui em jogo. E nós aqui conhecemos, diz que Jesus foi orar, ficamos a conhecer, e isto é importante, o que é que Jesus orou, não é? A essência da sua oração, da sua súplica. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Se é possível. Cálice é uma referência, é uma palavra que se refere, se é possível, passe de mim este sofrimento que eu vou enfrentar nas mãos dos pecadores e com ênfase na sua agonia final. Se é possível. Mas não era, irmãos. Não há outra forma de Deus salvar o homem pecador. O salário do pecado é a morte. Então alguém tinha que pagar essa morte. E Jesus teve de morrer. Não era possível. Irmãos, em Lucas 22, 44, vejam, se algum de nós consegue compreender, posto em agonia, orava mais intensamente e o suor do seu rosto tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Tal era a agonia de Jesus. Isto é real. Não consigo compreender como é que se pode transpirar sangue. É um mistério da expiação. Como homem, Jesus queria ser poupado, fugir dali, mas não quis ir contra a vontade do Pai. Lucas 22, 43 informa-nos que perante o falhanço humano não houve um que estivesse ali ao lado de Jesus. Ele teve ajuda. O Pai enviou um anjo do céu que o confortava. Irmãos, como é que nós podemos ver a intensidade da tentação, a intensidade da agonia de Jesus? Porque Jesus orou 3 vezes. Orou 3 vezes, irmãos. E agora reparem, dizendo as mesmas palavras. As mesmas palavras. E esta é uma grande lição de oração. É bíblico orar mais de uma vez pelo mesmo assunto, com as mesmas palavras. É bíblico. Jesus orou na sua grande agonia 3 vezes sobre o mesmo assunto, com as mesmas palavras. É um modelo de oração que é bíblico, que é genuíno, que vai até ao céu, persistir na oração. E vejam aqui, irmãos, que estando em agonia, Jesus desistiu. Foi? Não. Estando em agonia, o que é que diz? Orava ainda mais intensamente. Irmãos, nas nossas necessidades, às vezes angústias enormes da nossa vida, oremos intensamente ao nosso Pai. Não desistir, pressionar, continuar. Façamos o mesmo, irmãos. E depois Jesus mostra a sua submissão e lealdade ao Pai, quando ele diz, versículo 39, o quê? Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Lealdade ao Pai. Submissão. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus sabia que Deus não podia redimir o pecado do mundo sem a cruz. Faça-se, versículo 42, o que é que diz a parte final? Faça-se a tua vontade. E às vezes é difícil a gente poder dizer isto. Eu queria outra coisa. Mas, ó Senhor, faça-se a tua vontade. Irmãos, versículo 41, 43 e 45, quanta fraqueza se pode encontrar nos melhores crentes. Eles eram
apóstolos. Não desprezemos isto, irmãos. Eram homens de Deus. 5:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 5:43. Voltando, achou-os outra vez adormecidos. Jesus tinha dito: vinde aqui comigo, vigiem, estejam ao meu lado, velai comigo. E de cada vez que Jesus ia, naquela agonia dele de orar, se prostrar em joelhos, orava, levantava-se, ia à procura de quem pudesse estar a ajudá-lo do grupo. Versículo 43. Achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Versículo 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora, repousai. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Irmãos, versículo 41, na nossa vida cristã, nós temos de vigiar e orar para não cairmos em pecado. É verdade. Irmãos, porquê é que nós pecamos? Jesus explica aqui no versículo 41. Porquê é que nós pecamos? Porque a nossa carne é fraca. É preciso ter um cuidado extremo. É quando nós estamos a ver qualquer coisa, pode ser uma tentação, é pensar, a carne é fraca. Desviar logo. Porque ela vai vencer-nos se não tivermos cuidado. Para não cairmos em pecado. Então Jesus explica, nós pecamos porque queremos. Porque queremos satisfazer a nossa carnalidade. É o que ele diz aí. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, eu como crente, eu sei, eu conheço aquilo que eu devo evitar e aquilo que eu devo escolher. Eu até posso querer, na minha carne até quero. Mas vai ser contra a vontade de Deus. E ela vai vencer-nos e nós vamos falhar. Os irmãos, podíamos enumerar, sei lá quantos, grandes homens e mulheres de Deus, pessoas famosas, caíram. É preciso ter muita humildade. Eu já agradeci tanto a Deus, tantas vezes, de Ele ter estado lá para evitar coisas que às vezes é aquele pequeno passo que estraga a vida toda. Estraga tudo. A carne é fraca. Precisamos estar sempre como Jesus, pendentes do Pai, orar, dizer não. Dizer não. Todos aqueles apóstolos falharam. Todos os discípulos perderam uma oportunidade única. Sabem qual foi a grande oportunidade que eles perderam? De homens terem ajudado Deus. Perderam essa oportunidade. Podiam ter dito, eu estive ali ao lado de Deus feito homem, Jesus. Estive ali com Ele, eu pus-me de joelhos ao lado dEle, orei com Ele, abracei-me a Ele e disse, Senhor, Tu vais vencer, nós estamos aqui para Te ajudar, vamos continuar contigo para Te ajudar. Perderam essa oportunidade. Mas Jesus, no seu amor, não os abandonou. Como vimos há pouco, voltou para eles. Isso é incrível. Versículos 45 e 46, vemos então esta hora crítica desse mistério espiritual que Jesus enfrentou com o Pai, que o Pai que lhe enviou um anjo para o confortar. Vemos a vitória de Jesus. Versículo 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse, dormi agora, repousai, eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Enfrentou tudo, Jesus. Chegou a hora, mas está pronto. Aqui vemos a vitória de Jesus. Ele conquistou a vitória. Estava preparado para enfrentar o pior, aquilo que viesse, como veio.
Ele enfrentou os diversos julgamentos injustos, como sabemos, os espancamentos, a vergonha, a zombaria, sem abrir a sua boca. Foi aqui, no Getsemane, naquele tempo de oração, que Jesus se preparou e venceu tudo isso. Levantai-vos, partamos. E assim começa aquilo que é conhecido como a paixão de Jesus. Este momento do jardim do Getsemane é muito importante, irmãos. Tem lições muito valiosas para nós. Em conclusão, a importância da oração em tempos difíceis. Na pior tristeza, na maior angústia, no maior medo, orar. Vemos a realidade da humanidade de Jesus. Vimos-o como homem cheio de tristeza, de pavor, de angústia, precisar de ajuda, conforto. Pediu que homens ficassem ao lado dele. Ele foi perfeitamente homem. E vemos o exemplo de Jesus para nós em submeter-se ao Pai. Como nós temos de dizer também, Senhor, faça-se a tua vontade. Quanta fraqueza até nos melhores crentes. Muita fraqueza. Nos melhores, nos maiores crentes, muita fraqueza. Cuidado, irmãos, vigiemos. Como Jesus disse, a carne é fraca. O espírito está pronto. E isso é bom. Eu quero fazer a vontade de Deus. Mas a carne é fraca. Vence. Como? Sendo submissos ao nosso Pai. Olhemos para Jesus. Glória ao seu nome. Gratos somos pelo seu amor e pela sua tão grande salvação. Amém.